Uma coisa que sempre vai dar muito certo aqui dentro do mercado é repetição. Claro, repetição de hábitos vitoriosos, né? De coisa que você já sabe que funciona e não aquela coisa que você já sabe que dá errado, não te faz bem e fica dando murro em ponta de faca. Então, a repetição te leva à excelência. Ninguém é muito bom em algo que pratica pouco. Essa é a grande vantagem de você ter um operacional muito bem definido e não adianta ficar naquela velha desculpa, né? Porra, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Uma hora é do emocional, outra hora é do operacional. A culpa é de todo mundo, menos sua. Então, para de terceirizar essa culpa e assume logo um operacional e para de entregar dinheiro pro mercado. Fala pessoal, Felipe Elenária passando por mais um diário de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhadinha nos movimentos apresentados por índice e por dólar. Bom, vamos começar aqui pelo índice futuro. Semana passada foi dólar, né? Então, deixa eu pegar aqui o viés, principalmente do gráfico de 60 minutos. O viés não, é ideia, né? Viés às vezes é uma palavra meio que de teimosia, mas vamos lá. O índice, dado o contexto dos 60 minutos da semana anterior, a gente tinha todo um contexto, né, para ter uma continuidade, talvez possível, né, de pivô dentro do pivô, alinhado com a média móvel de 9, para quem sabe vir buscar uma região de média móvel de 200, nada impossível, né, o acionamento de um pivô. Na minha opinião, seria mais fluido esse movimento aqui dentro do gráfico de 60 minutos. A gente teve uma briga na primeira hora de mercado hoje que travou esse movimento. Ele não conseguiu realmente vir e evoluir, até mesmo acionar esse pivô dentro do pivô. E aí entra a pressão de venda. A pergunta que não quer calar: você tem um gatilho operacional que te proporcionou pegar essa venda? Não é aquelas vendas mãe de Ná, né? Que, porra, sei lá, achei que vai cair, foda-se, vendi. Né? Não, é uma coisa que você faz, repete, confia, sabe que dá certo. Você conseguiu pegar a venda? Parabéns, tá bom? Porque realmente foi bem difícil da gente conseguir encaixar essa venda, né? Até mesmo visualizando pelo conceito aqui que a gente teve nessa primeira hora de mercado, de briga, aqui novamente comentando com vocês, dentro de um gráfico de 15 minutos, que tinha um belo par de média segurando aqui, com uma média móvel de 50, média móvel de 20. Eu, particularmente, tenho dificuldade de trabalhar contra as médias. Não é que eu tenho dificuldade, é que eu não gosto, tá? Então, as vendas que aconteceram aqui nessa região, para mim, não teve gatilho nenhum eficiente que, porra, realmente embasasse essa entrada na ponta vendedora aí. Optei por ficar de fora. Quando a gente traz agora para um contexto de gráfico de 5 minutos, aqui a gente percebe, né, que no primeiro momento foi aquela briga normal, né, de abertura ali, média móvel de 50 segurando esses preços, veio, testou ajuste, ele até deu uma possibilidadezinha de entrada aqui, um pivô de pré-rompimento dessa região, não conseguiu evoluir acima do ajuste, uma operação de 0 a 0, caso alguém tenha entrado. Depois ele vem, ele testa sua média móvel de 200 períodos com a abertura do mercado à vista, ele vem testar ajuste. Ficou um ping-pong bem estreito aqui, né? A boa e velha, porra, briga entre tempo gráfico intermediário, né, tempo gráfico de 60 minutos e o tempo gráfico aqui de execução da maioria, que é um gráfico de 5 minutos e um gráfico de 2 minutos. Então, houve sim essa dificuldade. Na minha opinião, nem fazendo aí realmente um filtro pelo gráfico de 2 minutos, essa venda, ela foi, digamos assim, fácil, né? Porque, pelo menos não para mim, né? E todo e qualquer comentário aqui, ele é referente ao meu operacional. Eu não consegui enxergar nada que fizesse eu vender aqui, até porque se tivesse enxergado, eu teria vendido com certeza, tá bom? O preço simplesmente ficou num ping-pong estreito e quando solta a venda, o único ponto realmente eficiente na ponta vendedora que eu consegui visualizar foi essa regiãozinha aqui de pivôs, mas que não precisa ser nenhum gênio para perceber que isso aqui é um pivô, né? Aonde o operador poderia ter sido um pouco mais agressivo, teria sido aqui o candle 62, né? Pegado ele como referência, vendesse a mínima dele aqui numa troca de polaridade, mas bem ousado, bem apertado aqui, essa operação teria sido, tá? E aí se pegou aqui na perda da mínima do 62, beleza, conseguiu evoluir, se segurou esse pullback, pegou uma bela de uma operação aí. Aonde realmente eu consegui visualizar aqui a venda, agora sim alinhado 100% com o meu operacional, foi esse pivôzinho aqui, o que o índice ele veio montando praticamente durante a manhã toda, depois que perdeu a região de mínima, e até mesmo com um stopzinho um pouco mais curto, um pivô dentro do pivô aqui. Qual que é o problema aqui? Essa venda, ela não é aquela venda limpa, ele começa a fazer aquela situação que ele vem, aciona a venda, anda 100, 150 pontos, volta para a região de break-even. Se o operador segura esse pullback, esse reteste aqui em região de fundo, conseguiu pegar 400 pontinhos aí. Eu, particularmente, se tivesse entrado aqui nessa operação, teria sido no 0 a 0, né? Porque aqui andou 100 pontos, colocaria no break-even, ele teria me tirado aqui.
Depois a gente... E aí é complicadíssimo depois, né? Você acabou de sair de uma operação, vai entrar em outra aqui no pivôzinho aqui. Porra, na minha opinião, já tira completamente a confiança do operador aí. Tá. O que trouxe aí talvez uma dificuldade para os operadores na parte da tarde foi essa região de caixote, onde o mercado não consegue evoluir para região nenhuma. Talvez se o cara não conseguiu pegar a queda, leva ele a talvez estar, né, não conseguiu aproveitar a queda. O que ele faz? Começa a caçar fundo. O preço trabalha dentro de uma região de caixote, não tem que ser feito. Quando rompe o caixote, não consegue dar continuidade, retesta a retração macro, né, do semanal e entra pressão, não é que entra pressão de compra, ele só viola, né? E depois volta para dentro do caixote, né? Não tem muito o que ser feito aqui dentro do índice. Ou você conseguiu pegar uma venda pelo seu gatilho operacional aqui em cima, ou foi operando os pivôs que foram apontados pelo caminho. Não teve muito o que ser feito fora disso, tá? Na minha opinião, o índice ele foi meio que um tanto quanto ingrato hoje com a galera que gosta de uma operação mais clássica, uma operação mais tranquila, né? Ele não deu essa oportunidade aí, beleza? Mas não é por isso que vai estar com chororô, né? Vamos agora para o dólar futuro. Dólar futuro, conforme eu coloquei nos estudos aí ontem para vocês, a expectativa do dólar ela é na ponta compradora. Inclusive esse movimento que o dólar ele faz aqui ao longo dos treinos de quarta, quinta e sexta, nessa região aqui é um pullback de rompimento do semanal, né? Hoje abre com um gapzinho de alta, né? Esse gap de alta aqui, eu entendo que alguns operadores, né, gostam de talvez operar aqui o fechamento do gap. Quando a gente traz para um contexto de gráfico de 60 minutos, na minha opinião, vai fechar o gap, beleza, então vou esperar ele fechar e vou comprar, tá? Gráfico de 15 minutos, eu estaria trabalhando contra as médias, mas tem espaço, beleza, mas eu também não quero, tá? E quando a gente vem para um gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê, a gente até consegue visualizar alguns filtros aqui que poderiam tornar eficientes aí a venda, né? Acredita que o preço realmente ele vai vir para fechar o gap, né? Você teve aqui um pivôzinho no gráfico de 2 minutos e tá tudo certo. Se você vendeu, parabéns. O que eu preferi fazer? Eu fiquei de olho aqui, na verdade, nesse movimento. Botei um Fibogap aqui, último fundinho. Acho que tá fácil a visualização para todo mundo aí. Só tirar isso daqui. E aí aqui fica mais fácil de explicar para vocês. Um Fibogap simples, não precisa ser um gênio para traçar um Fibogap. Eu abri mão da venda, essa que é a verdade. Não iria vender, né? Para mim, eu tenho dificuldade quanto a isso, na verdade. Atingiu o alvo de Fibo e o que a gente começa a perceber aqui de testes? Primeiro, ele testa a sua retração de 50%, testa a média móvel de 9%, se aproxima da retração de 61,8% do Fibogap, tá? Fica preso aqui nessa região até que o Candle 7 ele vem praticamente toca a máxima do dia anterior, a média móvel de 20, e aqui eu falei pro pessoal, aqui, né, o pessoal que me acompanha um pouco mais de tempo aqui, porra, Felipe, mas isso aqui não é um padrão de canto da sereia? Sim, mas aqui eu operei ele como se fosse um gift, na verdade. Quando ele vem, rompe a máxima, a gente não deixa pregoado e espera ele voltar, ele renova a mínima e aí sim a gente realiza a entrada. Só que eu não deixei o meu stop na mínima do Candle 8, né? Eu preferi deixar aqui realmente na mínima do Candle 7, que toda vida é melhor a gente colocar o stop atrás de uma média, atrás de uma região de suporte, né? Nesse caso aqui, como a gente procura uma operação na ponta da compra, né? E segurei aqui, o stop estava aqui na casa dos seus 8 pontos. O preço, ele vem até mesmo, ele formaliza uma volta em V, né? E aqui vem a importância, né? O que seria uma volta em V? Para mim, o conceito de volta em V de visualizar é o de menos, porque qualquer um consegue visualizar um pivô. Eu acho que o mais importante do que você visualizar o pivô da volta em V é o que vem antes. Entrou agressividade na ponta da venda aqui, então foi aquele movimento explosivo. Abriu com gap de alta, fechou o gap, testou as médias, testou máxima do dia anterior, formaliza realmente uma volta em V, tem explosão, tem momento, é um mercado mais dinâmico, né, nessa região aqui. Então a gente visualiza impulso, correção, impulso, possibilitando até mesmo uma entrada para quem não pegou na máxima do Candle 7, até porque ficou meio presa a operação aqui, e aqui o operador teria um ponto de start e teria um ponto de stop, ou na mínima do Candle 10, ou aqui na mínima do Candle 7. Se entrou na volta em V, o stop, né, na minha opinião, né, mais visual, realmente ficaria aqui nessa região de mínima. Não tem que ser feito. A operação demorou um pouquinho para andar, para mim, pelo menos, né, que entrei aqui no Candle 7, demorou praticamente aí 20 minutinhos para andar. Quando passa para cima do preço de entrada, realmente o mercado dá uma explodida, deixa até mesmo um pivôzinho aqui no gráfico de 2 minutos e entrega um movimento. E aqui vem a importância de uma coisa aqui, tá? Esse Fibogap, para mim, ele já não necessita mais ter ele aqui no gráfico. O que eu faço aqui? Só um pouquinho, que aí eu apago esse daqui.
o que já interessa para mim aqui dentro desse momento? Porra, afinal de contas, aqui já tinha 31 pontos aqui de mínima máxima. Vou ficar de olho nessa penadinha de baixa. Qual que era a ideia desse trade aqui? Porra, eu comprei aqui embaixo, na mínima do candle 7. Se eu conseguir carregar até o 61.8 aqui, que é a retração dessa penadinha de baixa, aqui eu já ia ter 12 pontos na mão. Porra, excelente, muito bom, tá? Claro que a ideia, se pegou uma reversão, é no mínimo vir buscar a máxima do dia, tá? E aqui o trade ele vem e aciona em 15 minutinhos, ele até viola, ele chega a dar praticamente 18 pontos ele deu aqui nessa região de máximo. Consegui pegar esse trade, né? E falei pro pessoal, vou conduzir pela média móvel de 9 no gráfico de 5 minutos. O preço, quando ele vem, rompe aqui essa região de 61.8, eu começo a visualizar o quê? Porra, aqui tá surgindo um pullback, talvez até mesmo uma regressão na média móvel de 9 aqui, que poderia sim gerar uma entrada, só que demorou pra caramba para acionar, então desconfigura, tá? Mas aqui esse pullback, na minha opinião, ele ainda era válido porque estava alinhado com as médias e o preço estava tentando se manter acima dessa retração de 61.8. Quando a média móvel de 20 se aproxima do preço, eu comento com o pessoal da sala, porra, eu não vou, né, mais conduzir essa operação pela média móvel de 9 períodos e sim agora pela média móvel de 20 períodos. Por que, Felipe? Por que, professor? Cara, simplesmente pela proximidade, né? Eu acho que realmente uma média móvel de 20, ela passa muito mais confiança do que uma média móvel de 9 períodos. E aqui, como estava bem próxima, talvez se eu apertasse aqui, esgoelasse a minha operação, eu não teria pego aí a máxima do dia, que era o alvão que eu tinha, né? Então, optei aqui, realmente segurei esse balanço, botei o stopzinho aqui depois que eu tinha feito a entrada lá embaixo, realizei minhas parciais, protegi aqui na mínima do candle 21, quando o próprio candle 21 ele gera uma possibilidade de entrada. Por quê? Entrada arriscada, tá? A gente tem que deixar isso muito bem claro. Por que a entrada é arriscada, Felipe? Porque ele está brigando na retração de 61.8 do dia, tá? Então a gente tem esse ponto de resistência, tem a região de máxima, né, do mês anterior e semana anterior na região ali de 79,5, mas esse candle 21 ele passa pra gente um teste aqui na média móvel de 9 e média móvel de 20 períodos. Falei pro pessoal da sala, cara, quem quiser entrar, aqui é um bom ponto de entrada, tem ponto de start, só vai ter que levar em consideração esse 61.8 aqui, né? E o preço não pode titubear muito nesse 7,9,5. A pessoa da sala realizou a entrada, foi muito legal essa operação aqui, entramos todos juntos aqui nessa operação. Eu já estava na operação, né, na verdade, mas a grande massa da sala entrou nessa operação, ela deu uma enroladinha aqui, foi feita a proteção precoce, não tirou nenhum dos operadores aqui, a operação depois vem e entrega milimetricamente pra gente aí a região do 89 bola aí, que era o nosso alvão, né, no caso de reversão, para voltar para a máxima do dia. Um trade tranquilamente aí de 23 pontinhos aí. E aqui vem um ponto. Já testei diversos trailing stops, né? Não adianta, a gente gira até se encontrar dentro do mercado, né? Mas, cara, depois que a gente se encontra, isso aqui eu queria mostrar para vocês que é excepcional. Uma média móvel de 20 períodos ou de 9, uma condução pela média móvel aqui, ela é fantástica, pessoal. Olha esse trade, se você vem conduzindo pela média móvel de 20, o preço vem, cutuca a média móvel de 20, você pega o seu trailing stop e traz para esse fundinho aqui. Traz para esse fundinho. Foi o que eu fiz na minha entrada. Depois, claro, é difícil segurar o balanço, eu entendo, né? Ainda mais quando a pessoa está se encontrando dentro do mercado. Ele vem, cutuca a máxima do dia, entra esse candle de força, só que teve notícia, isso aqui não foi um evento normal do mercado, teve indicador para sair. Aí você está aqui nesse fundinho, o preço vem, cutuca, você traz para esse fundinho aqui, ele vem de novo, entrega a máxima do dia, né? Ele vem, cutuca de novo a sua média móvel de 20, cutuca de novo aqui. Daria para ter pego uns pontinhos a mais nesse mercado aqui se eu tivesse realmente conduzido essa operação pela média móvel de 20 aqui. Só que não adianta, né? No calor do momento a gente se deixa levar e quando ele vem, entrega a máxima do dia aqui, na minha opinião, era um alvão, quando a gente pega aqui na mínima do dia, carrega até a máxima atual do dia, estava extremamente satisfeito e protegia aqui o restante dos lotes que eu tinha na região de 7,9, que é o rompimento da máxima do mês anterior, né, e da semana anterior. Então, achei que, né, poxa, estaria bem protegido aqui, só que entra esse candle de notícias, candle 25 aqui, e liquida todos os contratos que a gente tinha remanescentes aí. Ele até dá mais uma esticadinha aí, mas, cara, né, levem isso em consideração, né, visualizar aí a condução de um trade pela média móvel de 9 ou de 20 períodos. De 20 períodos tem que ter muito estômago, essa que é a grande verdade, tá? Mas pela média móvel de 9, cara, é muito bom. E aprende também que tu nunca vai conseguir, né, sair na máxima do dia, né? Dificilmente tu vai conseguir fazer isso, né, porra, eu saí onde o preço só começou a cair, tava comprado, o preço só caiu.
Cara, é difícil, isso aí é o pote de ouro no final do arco-íris, né? Em uma, né? Tu vai tentar e vai conseguir uma em cada 100 vezes aí, tá bom? Então, esse foi o nosso dia aí dentro do mercado. Deixando um recado importante também para vocês aqui. Quarta-feira, dia 4, né, depois de amanhã, eu vou fazer uma live com a Marília, a PC Trader, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre os perrengues, né, de um trader profissional. Para quem acha que não tem, né, e tem bastante. Convido a todos aí, né, a reservarem aí uma horinha do seu dia, vai ser às 19 horas. Vai ser legal a gente bater um papo lá, tá bom? Beleza? Um forte abraço a todos. Tamo junto e nos vemos no book. Valeu, pessoal!